O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria de política monetária do Banco Central. Caso seja aprovado na sabatina do Senado, Galípolo passa a ocupar o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que define a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano. E para falar com a gente sobre a indicação de Galípolo ao Copom, o Revista Brasil TVT conversa agora com André Roncalha, que é professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor André Roncalha, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, essa semana o mercado ficou aí tudo alvoroçado com essa indicação de Galípolo que vai entregar o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central. Ele vai passar pela sabatina do Senado. Mas, professor, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, o que essa indicação de Galípolo sinaliza aí à frente do Comitê de Política Monetária do Banco Central, professor. Perfeito. A indicação do Gabriel Galípolo mostra que o governo finalmente está atuando de uma maneira mais direta e efetiva sobre a ocupação, né, dessas duas cadeiras. Então, a indicação do Gabriel sinaliza uma mudança importante nos rumos, principalmente da política monetária, só que essa mudança não vai ocorrer imediatamente. O diretor de política monetária, ele é responsável por operar a política monetária no dia a dia. Então isso envolve fazer todas as operações com títulos de dívida pública e também as operações cambiais que servem para estabilizar a nossa taxa de câmbio. Além disso, o diretor de política monetária faz a apresentação na reunião do Conselho de Política Monetária, então é ele que reúne os dados, é ele que leva a apresentação, né, para que o Conselho possa decidir. E, finalmente, é também o diretor de política monetária o responsável, junto com o diretor de política econômica, pela redação das minutas e das atas do Banco Central e do Conselho de Política Monetária. Então é um cargo importante, é apenas um voto, evidentemente, mas existe um poder de persuasão que pode ocorrer ali por parte do Galípolo, na medida em que ele for conhecendo o dia a dia da instituição, né? Ele já foi presidente de banco, então sabe muito bem como que funciona a instituição, e pode também, evidentemente, com o tempo, né, ganhar um espaço maior e oferecer um contraponto a como o Conselho de Política Monetária vem tocando, né, essa política tão importante para o país, mantendo taxas de juros muito elevadas, que vem asfixiando a nossa economia, asfixiando o consumo das famílias, que já estão sobreendividadas, e levando a economia para um caminho que certamente não é nada alvissareiro. E agora, de fato, a desaceleração da economia brasileira, ela está dada, né? É um fato, tem diversos elementos que nos levam a isso, a essa avaliação, mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre o Banco Central manteve mais uma vez, na última reunião do Copom, os juros no patamar que ele está, altíssimo, 13,75. A próxima reunião do Copom é só em 20 e 21 de junho, mas a pergunta que eu queria fazer para você, professor, é a seguinte: as questões técnicas que fizeram com que o Banco Central mantivesse os juros nesse patamar ficaram claras? De fato, a gente consegue entender, o Banco Central se explica nessa manutenção dessa taxa de juros, tecnicamente? Então, tecnicamente, você pode explicar qualquer coisa, né? Então, a técnica, ela é, né, um instrumento da razão, ela é um instrumento também da política. E não se chama política monetária à toa, porque trata-se de fazer escolhas. Trata-se de escolher quem ganha, quem perde. Trata-se de escolher se vai ter mais emprego ou menos emprego. Então é possível que você tome uma decisão técnica que sacrifique uma parte importante da população. E é também possível que você tome uma decisão técnica que escolha diminuir a perda das pessoas que estão à beira do desemprego. Então o Banco Central toma uma decisão que, na minha visão, não tem um fundamento técnico, não no sentido genérico com que o Roberto Campos Neto gosta de tratar, mas dentro daquilo que a Lei Complementar 179 estabeleceu como mandato do Banco Central, que é atingir a estabilidade de preços, mas também garantir a estabilidade financeira
e suavizar o ciclo econômico e fomentar o pleno emprego. E esses dois últimos sem o prejuízo do primeiro. É estritamente isso que diz a lei que conferiu a autonomia do Banco Central ao Banco Central. E o que o Copom vem fazendo, na minha visão, é absolutamente ignorar o segundo mandato dele associado ao crescimento econômico, à diminuição do desemprego. Tecnicamente, eu quero deixar isso muito claro. Você poderia dizer que um desemprego de 10,5% da força de trabalho, 10,5%, que é mais ou menos o que a gente tem, considerando as pessoas, né, que pararam, que saíram da força de trabalho porque não conseguiam encontrar trabalho, tecnicamente você poderia dizer que isso se trata de pleno emprego. Mas na minha visão, quando você tem 10% da força de trabalho sem conseguir trabalho, está muito longe do que eu entendo por pleno emprego. Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente pega as pessoas desalentadas, que são aquelas que já desistiram, né, de procurar emprego, esse número sobe para 15%. Quando a gente analisa a situação do mercado de trabalho, o que a gente vê? Que 4 em cada 10 trabalhadores estão na informalidade. Ou seja, eles não estão tendo todo o seu potencial utilizado. A gente está subutilizando, né, pessoas como os engenheiros que dirigem Uber. Ou seja, não há nenhum problema em dirigir Uber, mas o engenheiro certamente pode contribuir muito mais para o país do que dirigindo, né, um carro por aplicativo. Ou seja, a nossa economia tem problemas estruturais muito graves e o Banco Central, mantendo a taxa de juros nesse patamar, não está ajudando que a gente resolva esses problemas. E um último ponto, que é importante sempre enfatizar, quando a gente deixa a taxa de juros em 13,75 por muito tempo, a gente já está em mais de 9 meses nesse patamar, a gente está definindo claramente quem é que ganha com isso. E são os detentores de riqueza que têm a sua riqueza investida em títulos do governo. É esse grupo que geralmente está encastelado, né, em escritórios com ar-condicionado, com seu emprego protegido, eles estão ganhando muito. E é por isso, né, que eu concluo dizendo, política é escolha. E a técnica que o Banco Central está usando é muito claramente a escolha de enriquecer o topo em detrimento, né, com o sacrifício das pessoas que estão na base da distribuição de renda, ou mesmo na classe média, buscando se manter no seu emprego. E, professor André Roncalli, o que chama a atenção é que Campos Neto se gaba de dizer que não é político, que ele é técnico, mas o que a gente percebe e começa a seguir vendo as decisões aí é que é uma política, mas uma política que interessa a uma determinada camada da sociedade brasileira e não o grosso que vem acontecendo. E aí me chama muita atenção, li essa semana, fábricas, montadoras todas paradas, e aí porque essa alta taxa de juros já começa a sufocar investimentos. Aí, eu peguei das montadoras só como exemplo, mas isso vai numa cadeia geral no Brasil. Será que esta diretoria do Banco Central não se atenta para isso e fala que isso é simplesmente técnica e a política fica de lado? Ou seja, a política ela existe, mas para um determinado setor da sociedade que não é o grosso da população brasileira. É isso mesmo, professor? Vamos colocar dessa maneira. O Banco Central está atuando como alguém que está sentado na arquibancada assistindo o jogo. E esse não é o papel dele. Ele é certamente o juiz da história ali da partida, e ele está atuando como se ele fosse mero espectador. E o que está acontecendo agora? A gente tem um grupo muito pequeno. Quando eu falo muito pequeno, é porque são 130 pessoas, não são 130 mil, não são 130 milhões, são 130 pessoas que dão a sua opinião toda semana naquilo que é chamado Boletim Focus, que o Banco Central utiliza para saber se ele está convencendo o mercado com relação à capacidade dele de entregar a meta de inflação. Ou seja, a gente tem um olhar muito viesado de economia quando a gente se apoia apenas em gestores de riqueza. Eu não tenho absolutamente contra a Faria Lima, não tenho nada contra os gestores de riqueza, que eles fazem o papel que o mercado financeiro deve fazer. O problema é que quando a gente toma apenas a visão deles para decidir o que vai acontecer com a economia inteira, é absolutamente inevitável que o olhar deles ignore quem está precisando de emprego, ignore quem não partilha dos bons empregos que eles têm. Então, o problema aqui é que o Banco Central, em vez de fazer um regime de metas de inflação, ele está fazendo um regime de metas de expectativas do Focus. Ou seja, fazer isso é sacrificar,
e você colocou muito bem, é sacrificar o mandato dele, porque o papel dele não é entender se o mercado está convencido do que ele está fazendo. O papel dele é convencer o mercado. O papel dele é mostrar que, tecnicamente, ele pode incorporar temas como a paralisia, falência e recuperação judicial de empresas, o que está acontecendo no varejo, a crise de crédito que está aparecendo fora dos bancos. Porque o Banco Central fala, os nossos bancos estão sólidos. Sim, dá um passo além dos bancos para você ver o que está acontecendo com a economia. Você citou muito bem os parques de automóveis, né, os que armazenam os automóveis que não conseguem ser vendidos. E a gente está falando de um setor fundamental, que é a indústria. E esse ponto ele é muito importante, porque, em geral, o Banco Central ele diz o seguinte, a gente tem uma inflação de demanda, né, para quem não entende isso, é o seguinte, é muito dinheiro correndo atrás de poucos bens, é isso que o Banco Central está falando. Então as pessoas estão gastando muito, você aí que está nos acompanhando, vê se você está gastando muito, vê se você não está sobreendividado, com nome, né, no Serasa, no SPC, onde quer que seja, que está dizendo para você que você não pode gastar mais. Pois é, o Banco Central está dizendo que você está gastando muito. Só que quando a gente vai olhar os dados, o que está crescendo mais? É serviço. Só que serviços, né, que compõem uma gama enorme de atividades, ele ficou parado durante a pandemia. Enquanto os preços de vários outros setores subiam, o de serviços ficou negativo, porque as pessoas não estavam saindo de casa. O que a gente está vendo agora? O setor de serviços reabrindo. E aí é normal que nesse processo eles tentem recompor aquilo que eles perderam. E aí o preço vai subir, inevitavelmente, porque faz parte do processo de todas as economias. Isso o Brasil não é diferente de ninguém. O Banco Central toma isso, né, como uma justificativa para dizer temos inflação de demanda, então eu tenho que manter o juro lá em cima para que as pessoas não se endividem, né, como se as famílias já não estivessem sobreendividadas. E ainda diz o seguinte, enquanto o mercado financeiro não se convencer que o governo está falando sério sobre o ajuste fiscal, então não vou reduzir o juro. E aqui tem tanta coisa errada, tecnicamente, que para mim, assim, eu fico pasmo quando eu vejo, né, o presidente do Banco Central dizendo que ele é técnico. E aí um último ponto, que é importante deixar claro. Nenhum banqueiro central fala com os seus regulados no mundo. Nenhum banqueiro central se encontra a portas fechadas com gestor de riqueza. Isso é a coisa que o banqueiro central aqui no Brasil mais faz. É onde se discute o que vai acontecer com a taxa de juros. Você sabe o que acontece? Vocês dois sabem o que acontece nessas reuniões? Porque eu não sei. E aí a gente vê pela imprensa, sabe o que eu estou falando? Eu conversei com o presidente do Banco Central e ele me disse que só vai cair o juro a partir de agosto. Eu falei, ora, é mesmo? Por que ele não falou isso na ata do Banco Central? Eu gostaria de participar dessas reuniões também. Então, note, tecnicamente tem muita coisa errada. E eu acho que a gente tem que ajustar isso, porque senão o Brasil vai entrar naquela situação de acelerar com o freio de mão puxado. E tudo o que acontece nesse caso é que o motor vai morrer. E, professor, só para não deixar de mencionar, o senhor já mencionou que foram 2 indicações, houve também a indicação de Ailton Aquino, que é um servidor ali do Banco Central para a diretoria de fiscalização. Eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco assim, desse perfil, primeiro homem negro a compor o Copom, e falasse um pouco de como fica a atuação do Aquino nessa relação do Copom, se o senhor tiver uma avaliação para fazer. Claro. O Ailton Aquino, ele é um servidor de carreira. Eu conversei com vários ex-diretores do Banco Central, falaram que ele é uma sumidade no sentido de ser uma pessoa muito dedicada, que tem muita experiência, ele já foi auditor interno do Banco Central, então é alguém que realmente conta com a receptividade, é o primeiro diretor negro do Banco Central e é o primeiro a integrar o Copom. Então, do ponto de vista da simbologia dessa nova era de inclusão, né, de fazer essa política afirmativa que ela não é apenas simbólica, mas é um lugar de poder importante, então é importante ter, né, uma pessoa como ele ali, que tenha qualificação, né, é importante frisar isso, e ele vai ter um trabalho muito difícil, mas para o qual ele é muito qualificado, que é regulamentar a compra, o comércio de ouro no Brasil, né, em face de toda a calamidade que se viu, principalmente frente ao povo Yanomami, com a questão do garimpo e toda a situação que a gente está vendo na região norte do país, né, com uma série de irregularidades nessa questão de declaração de boa-fé, né, dizendo de onde vem o ouro, ele vai ter o papel, né, de regulamentar isso adequadamente, e por isso que não é meramente assim, uma indicação, sabe, secundária, não, ele é muito importante, é importante frisar isso.
porque em geral a gente fica discutindo só Copom, né? E a gente esquece que o Banco Central tem várias outras funções. E essa função de fiscalização, ela é fundamental. E eu vou dizer assim, foi uma escolha assim, muito acertada por parte do Ministério da Fazenda e tenho certeza que o Ailton vai fazer um excelente trabalho. Só lembrando, então, que Aquino e Galípolo ainda passam por sabatina no Senado para aí sim, passando pela sabatina, que assumem as diretorias respectivas no Banco Central. Conversamos com André Roncalha, que é professor de Economia na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e toda essa análise econômica do nosso país. Eu agradeço muito a gentileza do convite e contem sempre comigo. Abraço, professor. Até a próxima.